Eu sou a Helena Dias e está começando mais um Trilhas do Nordeste. Aqui você encontra pautas, histórias e personalidades nordestinas sempre com o olhar do povo. Reportagens e entrevistas que falam sobre o Nordeste e dão evidência às nossas narrativas de resistência, fartura e solidariedade. Vem comigo! No quadro Sertão da Gente, nós vamos conhecer a história da Escolinha de Futebol Vitória, criada pelo MST na cidade de Santa Maria da Boa Vista, em Pernambuco. Já no território de solidariedade, a gente vai saber mais sobre o projeto Lerê, realizado pelo espaço candomblessista mais conhecido como Terreiro das Salinas, em São José da Coroa Grande, também em Pernambuco. E no Aqui Pra Nós, a prosa é sobre a realidade que as instituições federais de ensino têm enfrentado com a instabilidade orçamentária do governo federal. A gente conversou com a União Nacional dos Estudantes, a UNE. Já no Balaio Cultural, nós vamos ver o primeiro parque do Brasil que tem o nome de um orixá. Ele está localizado em Salvador. E no que tu indica, a sugestão vem valorizando a cultura brasileira há 22 anos. Na cidade de Santa Maria da Boa Vista, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra em Pernambuco criou a Escolinha de Futebol Vitória para incentivar a prática de esportes e fortalecer diversos aspectos da educação das crianças e jovens assentados. A iniciativa, que tem pouco mais de um ano, já revelou atletas para jogarem fora do estado. Vamos conferir com o repórter Marcos Barbosa. Olá, meu povo, meu nome é Rodolfo, tenho 17 anos, faço parte da Escolinha Vitória, professor Ronaldo. Meu nome é Herizan, tenho 16 anos, estudo para a Escolinha Vitória. Quem vê os dois rapazes tímidos frente às câmeras não imagina o talento que eles têm em campo. Na Escolinha de Futebol Vitória, fundada em um assentamento do MST em Santa Maria da Boa Vista, no sertão de Pernambuco, Rodolfo e Herizvan batem um bolão e se destacam entre a garotada da região. Os jovens foram escolhidos para a seleção de base do Atlético Cambé, no Paraná. O professor da Escolinha Vitória, Ronaldo Nunes, conta um pouco sobre o processo de seleção. Nesse período, aí, mês de janeiro e fevereiro, a gente soube, por meio das redes sociais, que estaria acontecendo uma avaliação de base aqui em Petrolina. E entramos em contato com um rapaz chamado Douglas Cruz, representando o Reginaldo Fino, o ex-treinador do Neymar, e conseguimos trazer ele para a nossa comunidade. Fizemos uma avaliação de base, reunimos mais de 80 jovens, crianças, e foi lá onde se destacou o nosso primeiro atleta do nosso projeto, o atleta Rodolfo, de 16 anos, e que já foi selecionado para o Atlético Cambé. Meses depois, uma nova avaliação do Atlético Cambé foi feita em Petrolina, Lagoa Grande e Santa Maria da Boa Vista, revelando mais um nome da Escolinha Vitória, o lateral direito Herizvan, escolhido dentro de um grupo de mais de 250 atletas. No entanto, a falta de apoio financeiro tem sido uma das principais dificuldades encontradas pela escolinha para enviar os jovens atletas para o sul do país. A gente ficou muito feliz com a avaliação desses dois atletas. No entanto, tivemos limitações, dificuldade e acabamos não levando eles ainda para o Atlético Cambé. Talvez seja uma das nossas grandes limitações, nossa dificuldade. É justamente a falta de recursos para que a gente possa tocar esse trabalho externamente também, não só aqui na comunidade, mas que a gente possa estar encaminhando esses jovens para clubes, para times. Atualmente, a seleção de base do Clube Paranaense Atlético Cambé é treinada por Reginaldo Fino, o técnico que revelou grandes craques do futebol brasileiro. Dentre eles, ninguém menos que Neymar Júnior, atual camisa 10 da seleção brasileira masculina. Com mais de 30 anos de futebol, o técnico reconheceu o trabalho realizado pela escolinha no sertão de Pernambuco. Parabenizar toda a equipe do projeto Escolinha Vitória, professor Ronaldo, todos os atletas, comissão técnica, pela liderança aí na competição, pelo sucesso que vem alcançando aí esse grande projeto e que continue esse sucesso todo aí que vem desenvolvendo aí, que já é uma referência na região. A Escolinha de Futebol Vitória foi fundada em um assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, em Santa Maria da Boa Vista.
criada com o objetivo de oferecer à juventude sem terra a motivação para a prática de esportes, aspectos sociais e morais e o fundamento do futebol. Hoje a gente já está com quase 50 atletas, né? Entre crianças, jovens e adolescentes, e adultos, meninos e meninas, né? Nesse trabalho, né? Esse projeto importante, né? Para a vida dessa criançada. Hoje a gente tem uma seleção, né? Dos assentamentos, chamada União Assentamento, e que participamos de competições a nível municipal, a nível regional, e que a gente está fazendo esse trabalho diário e constante aqui, né, na nossa comunidade. No início deste ano, o Ilê Axé Ayabá Omi, mais conhecido como Terreiro de Salinas, foi incendiado em um crime de racismo religioso na cidade de São José da Coroa Grande, em Pernambuco. O espaço ficou destruído e a repercussão do caso tomou forma em mutirões de reconstrução que mobilizaram recursos e apoio voluntário. Essa força-tarefa para reerguer o Ilê viabiliza uma série de ações de solidariedade. Entre elas, o projeto Lerê, que incentiva a leitura na infância. Vamos saber mais com Rodolfo Rodrigo. No litoral sul de Pernambuco, em São José da Coroa Grande, a Casa de Axé de Tradição GG Nagô Ilê Axé Ayabá Omi, também conhecido como Terreiro das Salinas, começou o ano com seu espaço sagrado sendo incendiado. O templo, que além do auxílio espiritual oferecido aos filhos da casa e visitantes, e desenvolvia ações solidárias para a comunidade de Abreu do Uma, é quem agora precisa de ajuda. O projeto Oxé, que atua com assessoria jurídica e psicossocial para casos de racismo em Pernambuco, junto à Rede de Mulheres Negras, ao Fórum de Mulheres e à Articulação Negra, criaram um grupo de trabalho para a construção de uma campanha de arrecadação de fundos para a reconstrução do Terreiro das Salinas, incendiado em 1 de janeiro, Dia Mundial da Paz. Tendo se instalado em Abreu do Una há 4 anos e liderado pelo babalorixá Lívio Martins, o Terreiro das Salinas perdeu tudo no ataque que foi encabeçado pelo racismo religioso, como explica o babalorixá. E foi muito agressivo o ataque, não só pela destruição física do que era o nosso terreiro, mas pela violência psicológica, a violência emocional, né, em que todos nós, enquanto povos tradicionais, enquanto povos negros, sofremos, né? E o sentimento que nós temos é da impunidade, né? De fato, da impunidade. Houve a denúncia, né, na Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros veio e o inquérito ainda não foi concluído. Ao longo desses 4 anos em funcionamento, a Casa de Axé teve suas atividades interrompidas pela polícia 3 vezes. Em todas elas, as autoridades alegavam que o terreiro havia sido denunciado pela Lei do Silêncio, que estabelece limites e horários para eventos com som alto. Além disso, membros da casa também eram alvos de ofensas e de provocações de alguns vizinhos. Nesses 10 meses após o ataque, nada foi feito. Cerca de 40 crianças que eram atendidas pelo projeto Lerê, um projeto desenvolvido pelo terreiro que oferece aulas de reforço e alfabetização para as crianças da comunidade, estão sem aulas. De acordo com Lívio, para voltar às atividades e a desenvolver ações solidárias, o Terreiro das Salinas está realizando a campanha Reconstruindo Salinas, com caráter educativo e comunicacional sobre a intolerância religiosa e o racismo religioso. É muito importante salientar que os povos de terreiro, né, nós enquanto povos de comunidades tradicionais, nós perpetuamos a nossa ancestralidade, né, a própria comunidade. Então, ter projetos sociais dentro de uma comunidade como a nossa é fazer com que esses jovens, esses adultos, essas crianças, elas entendam a diversidade religiosa, né, do nosso Brasil. Então é abrir portas, né, é derrubar muros construídos pelo preconceito, muros construídos pelo racismo estrutural. Segundo o projeto Oxé, que presta assessoria jurídica a esse caso, o processo continua aberto. O racismo religioso, destinado a religiões de matriz africana e indígena, perdura impedindo que as pessoas exerçam sua fé. Para denunciar casos de racismo religioso, Disque 100. Para conhecer o Terreiro das Salinas, se tornar um voluntário da reconstrução da casa e fazer uma doação, acesse as redes sociais, @Terreiro das Salinas.
Chegou a hora do intervalo. Fica aí que a gente volta já. E voltamos com o Trilhas. Há 2 semanas, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, anunciou um bloqueio de 2,4 bilhões de reais nos orçamentos das instituições federais de ensino superior. A repercussão entre estudantes, profissionais da educação e sociedade civil foi tanta que o executivo decidiu recuar no bloqueio. Mas as mobilizações marcadas para a última terça-feira foram mantidas porque, mesmo sem o bloqueio, são muitas as denúncias de precariedade na atual situação das instituições brasileiras. A gente conversou com a União Nacional dos Estudantes, a UNE, no Aqui Pra Nós de hoje. Vamos entender. Olá, gente! Nós estamos aqui hoje com Lídia Gonçalves, que é diretora de Relações Institucionais da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Também faz parte da executiva do DCE da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, e é militante do Levante Popular da Juventude. Seja bem-vinda ao Trilhas, Lídia. Eu que agradeço. Olá, Helena. Prazer demais estar aqui com vocês. Lídia, a gente teve nessa semana, na terça-feira, diversas mobilizações, de estudantes e do setor de educação como um todo, contra os cortes, que foram anunciados pelo Ministério da Educação nos orçamentos das instituições federais de ensino. O governo ele chegou a recuar, com esses cortes, mas a gente quer saber como é que foram essas mobilizações e como é que vocês pretendem levar essa pauta para frente. Já. Na verdade, desde o começo do governo Bolsonaro que a gente tem sentido todo esse desmonte das nossas universidades. E daí a gente fez uma grande mobilização, foi gigante aqui no estado. Aqui em Campinas, a gente se uniu junto a outras instituições de ensino superior. E daí a gente fez uma grande caminhada pela cidade, do universitário ao centro, se uniu com diversas classes também, os secundaristas, estudantes de outras universidades, por enfim, entender também os sindicatos, por também entender que o problema do corte na educação também era um problema geral para a sociedade. Mas qual é a realidade das instituições federais de ensino hoje? Você tem algum exemplo aí da Paraíba para mostrar como é que está a situação? A gente fez, agora, recentemente, uma atividade do DCE, que foi o DCE Volante, que a gente visitou todos os campos da universidade e pôde ver o quanto tem faltado, tanto com relação ao restaurante universitário, com relação às residências universitárias, como tal descaso também, na primeira semana de aula, no retorno presencial, a gente teve aí um problema gigante, que era a universidade sem energia, era professor dando aula usando lanterna de celular. Então, assim, o que a gente tem sentido na pele mesmo é que a universidade está suspirando, mas sem muita previsão de como continuar. Inclusive, isso foi uma das nossas maiores pautas, no próprio dia 18, que foi colocar que a gente não tem condição de continuar o período do jeito que está. A gente tem sentido aí as universidades esvaziadas, a galera precisando passar para um emprego informal, porque não tem como se sustentar. Então, assim, está bem complicado aqui mesmo, muito complicado. Lídia, a gente vê os impactos dessa instabilidade orçamentária na educação, mas também pensando muito na produção de conhecimento e de ciência, Como é que vocês da UNE avaliam esse processo? Como é que tem sido a pesquisa diante dessa situação? O que a gente tem sentido, aí eu acho que, inclusive, é colocar que em todas as instituições de ensino superior do país, que esses desmontes têm afetado diretamente aquilo que vai contra o governo Bolsonaro, que é a produção de pesquisa, de ciência, de extensão. A gente tem visto aí diversos cortes de bolsas de iniciação científica, e daí puxando um pouco para a realidade da UFCG, O que a gente tem visto é basicamente isso desaparecendo da nossa realidade, Cada vez mais difícil ter essa construção e produção de ciência e extensão na universidade. Como estudante e como militante, Lídia, como é que vocês veem a questão da perspectiva de futuro das juventudes, dos estudantes e das estudantes nesse contexto? O que é que vocês têm sentido? Qual é o clima em relação a isso? Nossa, acho que a realidade
tem sido muito dura, né? Inclusive, construir o movimento estudantil dentro da universidade, porque aí retoma um pouco do que eu falei, as pessoas não estão mais na universidade, justamente por conta desses desmontes, né? E daí eu acho que é uma perspectiva um pouco dura, mas que a gente, enfim, tem tentado retomar. Acho que, inclusive, essas últimas movimentações também têm fortalecido, né? A galera tem se aproximado, e eu acho que a nossa perspectiva também, né, tirando o Bolsonaro, é que a gente consiga voltar a ser feliz de novo. A gente tem colocado muito isso dentro da universidade, que a galera tenha a perspectiva de entrar, tenha a perspectiva de permanecer, enfim, de sair formado da universidade, né? Eu acho que isso é o que a gente mais tem projetado também. A gente ainda está em período de campanha eleitoral, né? Estamos no segundo turno. E essa pauta dos cortes, né, do combate a essa instabilidade orçamentária no Ministério da Educação, trouxe a educação, né, para a crista aí do debate mesmo. Como é que vocês esperam que o próximo ano comece em relação às políticas voltadas para a educação? E aí eu acho que a gente está muito esperançoso mesmo, para que, enfim, a gente consiga continuar construindo o movimento estudantil, a gente consiga continuar tendo uma universidade como era antes, né? Um RU funcionando, para que a galera tenha condição de passar o dia na universidade, que é o que a maioria dos cursos exigem, que a gente consiga ter perspectiva de infraestrutura, que a gente consiga, enfim, colocar a importância de ter dentro da nossa universidade uma gestão de reitoria eleita pelos estudantes, pelo conjunto de técnicos, de servidores, que eu acho que, inclusive, é o que tem mais ferido a gente diretamente, né, dentro da universidade, que tem sido as intervenções. Então, eu acho que a nossa perspectiva mesmo é de um futuro melhor. Lídia, a gente agradece a tua participação aqui no Trilhas do Nordeste e até a próxima. Eu que agradeço demais. Até a próxima. E agora vamos para mais um intervalo. Eu volto daqui a pouco. E estamos de volta com o programa. Em um país como o nosso, formado socialmente por diversos povos e com forte ancestralidade negra, deveria ser comum lugares que trouxessem nomes que façam referência à religiosidade e cultura dessas populações. Mas acontece que o primeiro parque com o nome de orixá no Brasil só foi inaugurado este ano, o Parque Pedra de Xangô, em Salvador, na Bahia. Xangô é o orixá da justiça e seu nome em um parque talvez seja a anunciação de novos tempos que precisam acontecer. Vamos ver mais com Rodolfo Rodrigo. Em maio de 2022, Salvador ganhou um novo espaço de lazer, integração à natureza e, principalmente, que reverencia duas fortes características do local: a história e a religiosidade. O Parque Pedra de Xangô é símbolo de ancestralidade e é o primeiro parque do Brasil com o nome de um orixá, divindade do candomblé e da Umbanda. O local, que é sítio natural sagrado afro-brasileiro, é uma área remanescente de quilombo e de aldeamento indígena. O destaque maior é para a Pedra de Xangô, um símbolo sagrado e elemento cultural afro-brasileiro, tombada em maio de 2017 como patrimônio cultural do município de Salvador. Além disso, o local tem um lago artificial e um memorial da Pedra de Xangô. Segundo Maria Alice Silva, pesquisadora da área de questões afro-brasileiras, a criação do Parque Pedra de Xangô reforça a preservação da Mata Atlântica que tem sofrido na Bahia. O candomblé cultua a natureza. Para os adeptos das religiões de matriz afro-brasileira, a natureza é sagrada. Então, esse parque tem uma importância imensurável. Foi uma luta de 17 anos para que hoje possamos estar, né, contemplando o Parque Pedra de Xangô. Né? E nessa luta, muitas foram as caminhadas, muitos foram os ritos afro-brasileiros para mostrar
realizado no lugar para mostrar à sociedade soteropolitana, à sociedade brasileira, que ali é um sítio natural sagrado e que precisa ser preservado. A formação rochosa de 8 metros de altura e aproximadamente 30 metros de diâmetro é considerada um monumento natural, um marco na história de resistência daqueles que sofreram com a escravidão em Salvador, pois servia como passagem e esconderijo de quilombolas perseguidos. Através do Movimento do Povo de Santo, em 2016, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano contemplou a criação do Parque Pedra de Xangô, a Área de Proteção Ambiental Municipal Vale do Assis Valente e o Parque em Rede Pedra de Xangô, com a finalidade de preservar todas as áreas verdes ainda existentes no entorno. A Pedra de Xangô está envolvida por uma vegetação remanescente de Mata Atlântica, o que reforça o caráter sagrado do local. Além da preservação ambiental, o espaço também preserva a herança de uma cultura afro-brasileira que é símbolo do povo soteropolitano, como explica Maria. É um lugar que é efervescente, é uma verdadeira insurgência, né? Que luta, é um lugar onde o povo negro luta contra a invisibilidade, né? Que demarca território. Parque Pedra de Xangô é um quilombo, né? Que luta contra o racismo religioso, que luta contra o racismo ambiental, né? E é referência para o Brasil e para o mundo. Mais de 500 anos de discriminação racial, ter o primeiro parque com o nome de um orixá, significa que nós existimos, nós resistimos e vamos continuar lutando para que a memória, a cultura afro-brasileira permaneça viva e seja reconhecida como um elemento fundamental na formação da cultura da civilização brasileira. Pedra, pedra de Xangô, pedra de Zazi Sogô. O monumento Pedra de Xangô é importante pelo símbolo religioso e pela história de mais de 2 bilhões de anos marcados na pedra. A construção deste parque faz parte da salvaguarda histórica. Além de ser o primeiro espaço de lazer com o nome de um orixá, o Parque Pedra de Xangô também é um novo marco identitário da região de Cajazeiras 10. A sugestão do Que Tu Indica de hoje veio do músico pernambucano Terêncio Amazonas. É para ler e trata de cultura há 22 anos. Vamos descobrir? Roda a vinheta! Olá! Primeiramente, é importante ressaltar a importância da região Nordeste para o povo brasileiro, né? Somos referências em várias áreas, como cultura, música, literatura, uma gastronomia muito rica, né? A minha indicação será a revista Continente. É uma revista cultural brasileira de periodicidade mensal, publicada pela Companhia Editora de Pernambuco. A revista ela foi publicada a primeira vez nos anos 2000. De lá para cá, ela vem nos agraciando com temas como arte, política, filosofia, tudo isso sob uma ótica cultural, e cobre manifestações culturais tanto pernambucanas, brasileiras e estrangeiras. Personalidades como Francisco Brenan e Ferreira Goulart já contribuíram para a revista, né? Para quem não conhece, vale muito a pena procurar na sua cidade e pode acessar o site também da revista, que vai encontrar muita coisa bacana lá. Dica danada de boa, Terêncio, e a gente agradece. Lembrando que você pode participar do quadro também. Basta gravar um vídeo de até 1 minuto de forma horizontal com a sua dica cultural nordestina. Depois, é só enviar para o WhatsApp do Brasil de Fato Pernambuco. O número é DDD 81 996060173. Já para sugerir pautas e outros conteúdos, é só falar no e-mail pautape@brasildefato.com.br.
A gente agradece a sua audiência. Você assiste esse e outros episódios nos canais do Brasil de Fato Pernambuco e da TVT no YouTube. Até semana que vem, sempre nas sextas-feiras às 9 da noite.